Quarto vídeo do Estatuto do Idoso, agora sim com questões mais concursísticas, assunto mais voltado para o concurso público. No último vídeo foi assuntos redundantes que a gente já tinha visto nos primeiros. Artigo 26, agora é a profissionalização do trabalho. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Observamos aqui que o exercício de atividade profissional não pode ser destituída do idoso porque ele atingiu tal idade e ainda deve ser respeitada essas condições físicas. Não se vai atribuir a um idoso um trabalho extremamente que exija uma maior atividade física, intelectuais e psíquicas. Vai se observar qual trabalho exige determinadas atividades físicas. Não se vai colocar, por exemplo, alguém com mais de 60 anos para exercer uma atividade extremamente desgastante em determinada profissão. O artigo 27 fica mais interessante. Olha, a admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite de idade, máxima de idade, inclusive para concursos, ressalvados casos em que a natureza do cargo exigir. É o grande exemplo. Essa parte final aqui justifica o que a Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares fazem. E para fazer parte, geralmente é a cargo dos estados. Alguns estados 28 anos, outros estados 30 anos, é o limite de idade. Por quê? É o ressalvado os casos em que a natureza do cargo exigir. Porque vai exigir um maior desgaste físico, uma carga horária, uma carga de trabalho, uma carga horária de trabalho às vezes muito desgastante. Agora, na admissão do idoso, em regra, em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade. Cuidado para você não pecar em pegadinha na hora da prova, porque essa é a regra, é vedada a discriminação e a fixação de limite de idade. Mas existe a exceção. E qual é a exceção? Alguns cargos que a natureza do cargo vai exigir. É o exemplo mais comum. Exército, os militares em geral, militares da União e militares dos estados. Parágrafo único, lembrando que o exemplo que eu dei na primeira aula, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela retirou esse limite de idade no caso dos investigadores e escrivães da Polícia Civil e ainda deu benefícios. Por exemplo, quem tem de 18 a 29 anos vai fazer um determinado teste físico. Aquele que tem de 29 a 31, 32 anos, outros, e assim regressivamente. Então vai diminuindo a exigência do teste físico. E isso está de acordo com o que nós temos estudado aqui, com o que nós temos aprendido a respeito da isonomia e da preferência, dos benefícios, das facilidades ao idoso da inserção no trabalho. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Muitos já se beneficiaram deste dispositivo em concurso público. Isso tem sido aplicado. No caso do primeiro critério de desempate nos concursos, tem sido em todos os editais depois de 2003, tem sido a idade. Idade mais elevada é o primeiro critério de desempate. Continua ainda empatados. Aí vem outros critérios, maior nota específica e entre outros. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. 2. Preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo de novos projetos sociais, conforme seus interesses de esclarecimento sobre direitos sociais e cidadania. E 3. Estímulo a empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Vamos analisar aqui. O poder público ele vai criar e estimular. No caso do estímulo, as empresas privadas que promoverem a profissionalização especializada para idosos, ela vai deixar, por exemplo, de pagar determinado imposto. No caso aqui o 3, estímulo a empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. Como será isso? Com isenção de impostos, com isenção tributária, entre outros.
No caso do inciso 2, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 ano, por meio de quê? Estímulos a novos projetos sociais. Será feito projetos sociais e esse pré-aposentado vai se inserir nesse projeto para que ele possa, conforme seus interesses, participar da vida ativa na sociedade e ainda ter conhecimento pleno dos seus direitos sociais e da sua cidadania, enquanto aposentado e enquanto idoso. Então são estímulos e são programas de profissionalização, de preparação para a aposentadoria e estímulo às empresas privadas para a capacitação do idoso. Nós temos agora um assunto muito importante, que é a Previdência Social. Nós vamos falar agora da Previdência Social e depois da Assistência Social. Vamos diferenciar um e outra e apresentar os principais aspectos que pode cair em concurso. O artigo 29 vem dizer: os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, regime geral, saiba que é INSS. Regime Geral de Previdência Social é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Observarão na sua concessão critérios de cálculo que preserve o valor real dos salários sobre os quais incidiram a contribuição nos termos da legislação vigente. Isso aqui é importante. Nós temos a aposentadoria, temos a pensão do Regime Geral de Previdência Social. Ambos aqui no caso do INSS. Devem observar o que? Os critérios que preservem o valor dos salários sobre os quais incidiram contribuição. Se ele contribuiu todos os seus 30 anos de trabalho sobre X, ele vai aposentar com o salário de X. É lógico que vai se observar a legislação vigente. O que é isso? Existe a Lei 8.212, 8.213, que vai disciplinar a questão do aposentado. Existem várias aposentadorias, tipos de aposentadoria. Existe a aposentadoria por invalidez, existe a aposentadoria compulsória a 70 anos, tem a aposentadoria especial. Então vai se observar a legislação vigente conforme cada caso. Uns vão aposentar com 20 anos de trabalho, outros com 25, outros com 30, outros aos 70 anos a aposentadoria compulsória. E isso será observado conforme a legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início e do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos na Lei 8.213 de 1991. Para a nossa prova, então, os valores do benefício de aposentadoria, aquele provento do aposentado, ele vai ser reajustado anualmente na mesma data em que será reajustado o salário mínimo. Pro rata é proporcional, ou proporcional de acordo com suas respectivas datas de início. Se ainda não completou o ano, vai ser proporcional ao valor ali daquele de quanto ele já recebeu no último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos na Lei 8.213 de 91. Essa Lei 8.213, ela dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Para a matéria do concurso do INSS, ela é muito importante, mas para o nosso estudo aqui, que é o Estatuto do Idoso, não há tanta importância neste momento. Saber que ela existe, ela que regula o reajustamento, o Plano Nacional de Benefícios, todos os benefícios da Previdência Social, são vários benefícios, e lembrar para a nossa prova que o reajuste é na mesma data do salário mínimo, proporcional, se caso tiver ainda no primeiro ano, e vai ser reajustado com base em percentual definido em regulamento. A cada período há um percentual de reajuste, conforme os dados do crescimento econômico, entre outros. E os critérios são estabelecidos nessa lei que nós acabamos de citar, que é a Lei 8.213. Dando continuidade, ainda da Previdência Social, a perda da condição de segurado não será considerada para concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo,
o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito da carência na data do requerimento do benefício. O que isso quer dizer? Nesse artigo 30 aqui, imagine que alguém trabalhou 33 anos, 33 anos, e ele perdeu a condição de segurado. Ele foi demitido, parou de contribuir, e ele existe no direito previdenciário um negócio chamado de carência, um dispositivo chamado de carência. Esse dispositivo, essa carência, ela é conforme o benefício que o trabalhador quer requerer. Então, por exemplo, salário maternidade não tem carência. Aqui embaixo, auxílio-doença, é preciso 12 contribuições mensais. Então, a aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. A aposentadoria por idade, 180 contribuições. É o período, então, que o trabalhador necessita contribuir para gozar do benefício. Então, se alguém contribuiu 180 contribuições, ele pode aposentar por idade, independentemente, portanto, se ele completou aquele benefício, ele completou aquele tempo, o tempo destinado a determinada aposentadoria. Por exemplo, 35 anos de aposentadoria ele necessitaria para aposentar, mas ele não teve os 35 anos. Ele obteve 180 contribuições. Portanto, ele atingiu o tempo de carência. Então, conforme o texto que nós vimos, observe, a perda da condição de segurado não será considerada para concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência. Então, ele faltava 2 anos para ele atingir aquele tempo máximo, os 35 anos. Mas ele contribuiu 180, ele teve 180 contribuições, então ele atingiu o tempo de carência. Portanto, ele vai sim gozar desse benefício. E o parágrafo único vem dizer o seguinte, que esses valores serão observados no disposto do artigo 2º e 3º da Lei 9876 de 99, ou não havendo salário de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 94, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213 de 91. Então, como será feito esse cálculo? Com base nessas duas leis. Para fins de prova aqui, nós devemos ficar somente no artigo 30. Guarde o seguinte, então, vamos resumir, porque o direito previdenciário é realmente um pouco complicado para quem nunca estudou. Então, guarde o seguinte, a perda da condição de segurado, a perda, então, da condição. Eu perdi o emprego antes de aposentar, eu parei de contribuir antes de aposentar. Mas, se eu já contribuí o suficiente para suprimir o período de carência, eu posso gozar daquele benefício. Então é isso que está dizendo o artigo 30. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do regime geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Imagine que nesse artigo 31 alguém entrou com pedido de aposentadoria no INSS, mas há aquela demora normal para conceder o benefício e o indivíduo fica lá 2 anos esperando, entra na justiça até conseguir a aposentadoria. Entra com o advogado e fica 2, 3 anos e concede. Só que ele conseguiu retroativo. Aqueles 3 anos que ele ficou brigando na justiça, ele já teria o direito a aposentar. Portanto, ele vai receber retroativo. E qual será o índice de atualização, o índice de reajuste? Será, conforme diz a lei, o mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do regime geral de Previdência Social, do INSS. Lembrando que o índice do INSS é aquele que é utilizado anualmente o índice de reajuste, e ele é no mesmo dia ali do salário mínimo. E lembrando que ele vai ser verificado no período compreendido entre o mês que deveria ser pago primeiro e o mês do efetivo pagamento. Entre o dia do primeiro pagamento
portanto, o mês do efetivo pagamento. O mês que deveria ter sido pago é há 3 anos atrás. Vai ser observado aquele e também o mês do efetivo pagamento, hoje. E será observado, então, todos os índices de reajustes deste período, entre o primeiro pagamento até o último. O artigo 32 vem dizer que o Dia Mundial do Trabalho é 1º de maio e a data base dos aposentados e pensionistas. Mas decoreba, data base é o período entre que patrões e empregados se reúnem para acertar ali os acordos coletivos. Então, o dia 1º de maio é a data base para aposentados e pensionistas. Guarde isso para a sua prova. Que dia que é a data base? 1º de maio. Vamos entrar agora no assunto da assistência social. A assistência social difere da previdência social. Previdência social é para quem contribui. Assistência social é quem necessita. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, é a LOAS, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Então, a assistência social, ela não é uma única lei que vai disciplinar, mas todo esse sistema jurídico, a LOAS, na Política Nacional do Idoso e no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes ainda. A lei da assistência social para o idoso. Lembrando que a assistência social não é só para o idoso, é para todos que necessitem. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado um benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Aqui está o cuidado para o da prova. Essa lei trata de idosos a partir de 60 anos. Igual maior 60 anos de idade, mas a lei orgânica, esse benefício de prestação continuada, conforme expressamente na lei, é para idosos a partir de 65 anos, não 60, 65 que não possuam meios de prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família. Eu não consigo me manter, a minha família não consegue me manter, então eu vou receber um benefício de prestação continuada, é o LOAS, 65 anos de idade e é um salário mínimo. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Então, observe. Para ser concedido o benefício LOAS, esse benefício de prestação continuada a maior de 65 anos de um salário mínimo, é feito um cálculo da renda familiar para ver se há necessidade. Agora, se houver mais de um idoso, pode os dois receber o benefício? Pode sim, se estiver ali, fizer o cálculo e os dois se enquadrarem no benefício, pode sim. E um benefício não será calculado, um benefício já recebido por qualquer membro, ele não será computado para esse fim de cálculo, então. Portanto, o marido pode receber, a esposa pode receber, vamos supor que há vários filhos, e nenhum deles ainda trabalha, então podem sim ter dois benefícios numa mesma família, e não entrará em conta na renda familiar para calcular-se o benefício do outro. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço a pessoas idosas. Lembrando que nós estamos falando da assistência social, então essas entidades de longa permanência, onde os idosos eles moram, como aqueles asilos e também conhecidos como casa-lar, são obrigados a firmar contrato de prestação de serviços. Deve ter esse contrato, é indispensável. Agora o parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casa-lar, é facultado o que? A cobrança de participação do idoso no custeio. Essas entidades filantrópicas podem cobrar uma participação do idoso no custeio da entidade, na manutenção das despesas dessa instituição. Então, entidades filantrópicas ou casa-lar podem sim cobrar uma participação do idoso no custeio. Geralmente esse casa-lar são associações e não cobram, mas pode cobrar. Se uma entidade filantrópica ou casa-lar ela
ela cobra, ela não está ferindo a lei. Então, portanto, guarde isso. 35. Entidade de longa permanência e o casalar são obrigados a firmar o contrato. O contrato deve haver. Entidade de longa permanência e o casalar. Agora, as filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso. Eles podem cobrar ou não. Nós terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado. Valeu.